Minhas amigas e meus amigos, nós estamos no ano eleitoral. As eleições vão ser adiadas, talvez em novembro e começo de dezembro, e isso muda um pouco o calendário eleitoral, a campanha começa mais tarde, não é? E não será como a dos anos anteriores. O espaço praticamente vai ser esse nosso aqui, um espaço virtual. E por conta disso, eu volto a conversar sobre essa questão, sobre a questão das eleições. Eu repito sempre, quem me conhece sabe que esse é um pensamento muito antigo meu, é que nós cometemos um erro básico, um erro muito grande, nós eleitores. Estou falando aqui hoje para os eleitores, não é? E sempre falo para os eleitores, nós cometemos um erro básico. Ao invés da gente discutir as questões do município, como é que a gente quer esse município, como é que a gente quer Bahia Formosa, a gente discute o candidato. O candidato é bom, o candidato é ruim, e fica nessa conversa e que não leva a nada, não é? O dono da casa, da sua casa, é você. Quem cuida dela é você. Só que a casa comum, que é o município, a casa de todos os munícipes, todos os baianos formosenses, os que moram lá, moram no município, ela tem uma administração, que é da coisa comum, da coisa pública, da coisa de todos. Então, essa pessoa é escolhida pelo voto. Nós votamos escolhendo quem vai administrar. E aí a gente deveria se preocupar em pensar como é que eu quero que seja, o que é que precisa ser feito. Então, quando você conversar com o candidato, que você perguntar a ele, ele vai lhe pedir votos. E aí então você vai perguntar para ele, para que você quer ser prefeito? Não é? Você está bem na sua vida, para que você quer ser prefeito? Então, dependendo da resposta, ele vai dar uma resposta para você muito fácil, né? Eu quero trazer a melhoria para a Bahia Formosa, mas se você aprofundar essa conversa, você vai ver que ele não tem um propósito, pelo menos os que eu conheci até hoje, não é? Com quem eu conversei, com uma ou outra exceção, e que não chegaram lá. Mas, em geral, eles pedem uma chance para eles, entendeu? Foi sempre assim. Então, eu chamo a atenção para vocês para essa questão, né? Ao invés da gente discutir o candidato, fulano, cicrano, a gente deve discutir o que é que nós queremos para a Bahia Formosa. Por exemplo, tem um assunto que eu considero muito importante e atuo, trabalho em prol também desse aspecto da nossa vida comum. É a questão da cultura. A estrutura do município tem uma Secretaria de Educação e Cultura que trata das questões culturais. Nesse governo agora, essa estrutura foi desmontada, tiraram tudo, né? Sem dizer nada, fazendo um contrato, como se diz, contrato de gaveta. Então chama, você é o secretário, mas o seu salário vai ser dividido por 3, entendeu? Mas aqui caladinho, fulano recebe, mas divide, chama, entendeu? E faz a coisa assim. E isso que é uma coisa criminosa, mas o resultado disso é que desmontou a máquina. Então, e a cultura sempre recebeu esse tratamento. Então, agora e no passado, não a questão da divisão dos salários, das rachadinhas, não é? Que estão muito em voga, mas a questão é de considerar um setor sem importância. Então eu vejo o seguinte, eu me lembro quando eu cheguei em Bahia Formosa na década de 60, toda noite eu subia ali, eu morava na Rua de Baixo, eu subia e ia ver nau catarineta, pastoril, né? E eu sabia, eu sentia, desde aquela época, eu percebia que aquela cidade onde eu tinha chegado, Bahia Formosa, o povo dali gostava de teatro, gostava de música, gostava de cultura, não é? Tinha lutadores, pessoas que lutavam. Então, e isso era uma coisa que me chamou a atenção. Com a convivência nesses 50 anos, eu conheci outros aspectos também. E digo sempre, repito, né? O povo de Bahia Formosa tem uma vocação natural para o teatro. Gostam de fazer teatro, mas não temos nada de teatro.
nem conhecemos nenhum artista, conhecemos alguns. Eu acho que eu me lembro assim que gostam de teatro, que eu vou me lembrar aqui, talvez seja injusto repetir o nome, mas a Enesiana, o Aldo, que também gostam de música, que tocam música, que cantam, que fizeram e tal. Eu me lembro também de bandas de música, com crianças lendo partituras. Teve 1, 2, 3, 4, e não prosperam. Cinema desapareceu também, a tecnologia mudou, o mundo mudou, talvez tenha sido isso. Mas a Secretaria de Cultura é uma secretaria inferior, ela não representa nada. Bota qualquer pessoa lá, sem nenhum projeto, sem nenhum programa, porque também não adianta. Não é? Na estrutura da prefeitura, você não adianta chegar a ser secretário de cultura e levar um programa para executar, porque você não tem nem orçamento, porque o prefeito não deixa você trabalhar. Então, mas eu não estou falando, eu queria falar para vocês o seguinte: olha aí o aspecto da cultura. Nunca houve nenhum incentivo. Eu conheço, vocês sabem do que eu estou falando. Grupos de dança, por exemplo, não é? Que fora do município, até porque prosperam, né? Tem o Samuel Filho, que tinha um grupo, né? A Figueiredo, eu esqueci o nome dela agora, que também tinha um grupo de dança, grupos extraordinários, muito bonitos, que ensaiaram pastoril e tal. E essas coisas desaparecem, como as bandas de música desaparecem. Uma vez eu disse para um dos maestros, eu disse: olha, o coral dos meninos cantores de Viena, na Áustria, tem 400 anos o coral, entendeu? Não são as mesmas crianças, evidentemente, nem o mesmo maestro, nem é o mesmo governo. Acontece que a cultura para eles é uma coisa importante, então é um programa de Estado, é um programa, e o nosso não é um programa de município. Quando termina a administração, o prefeito até que ajuda, dá uma banda de um tambor, um tarol, não é? Ajuda, termina aquilo, acaba tudo, porque não é uma instituição do município, é de cada governo. E como é que a gente tem tratado a nossa cultura? Tem tratado desse jeito. Você não vê, nenhum vereador apresenta um projeto, né, de incentivo à cultura, né, de pagar até salário, uma bolsa para uma banda de música, do município, não é? Que contrate professores, pague uma bolsa para os alunos, não é? Que é uma forma de incentivo. Então veja bem, nós somos um município que temos uma vocação para o teatro, temos vocação para a música, para as artes em geral, para o desenvolvimento do folclore, a conservação desse folclore, eu me lembro da Nau Catarinense, que vinha de Canguaretama, mas dançava em Bahia Formosa. Então desapareceu tudo, não tem nada. Então, e a gente olha que os governos sucessivos, eles não atuam, não trabalham, não dão valor nenhum à cultura. Eu, particularmente, eu atuo em todo o campo, eu converso sobre tudo, porque Bahia Formosa me interessa como um todo. Mas no campo da cultura, eu proponho, né, escrever a história de Bahia Formosa, boicotado. Essa administração boicota, porque acha que a glória será de quem pensou, não de quem escreveu. É uma pobreza, é uma mesquinharia, não é? E outros aspectos, por exemplo, no campo ainda, no campo da cultura, é um campo que eu tenho atuado, mas sem nenhum resultado, entendeu? A Câmara de Vereadores, por exemplo, a celebração do 10 de agosto, não é? Foi uma dificuldade, está sendo ainda, entendeu? A criação de um espaço cultural para a nossa memória histórica. Tudo que eu tenho atuado, eu não tenho conseguido êxito. Agora, também, eu não recebo da parte da população nenhum apoio para dizer: não, você está certo, vamos lutar por isso, vamos nos associar a você.
Essas coisas que eu faço, eu não sou candidato, não vou ser candidato, né? E faço sem me expor para uma candidatura. Não, eu faço porque eu quero ver o resultado para a Bahia Formosa. Então eu não sou candidato, não sou. Aliás, o meu título de eleitor já não está mais em Bahia Formosa, então não tem como eu ser candidato. Então não é para isso que eu faço, que eu trabalho. Porque eu gostaria muito de ver Bahia Formosa entre aquelas cidades, não é, que valorizam a sua cultura, que valorizam o seu turismo, que valorizam a sua economia, que valorizam as pessoas do município, não é? Aproveitem essa ocasião das eleições, da campanha eleitoral que vai ter, e em casa mesmo, agora com essa pandemia que a gente fica em casa, eu estou observando direitinho. Pensem, o que é que vocês gostariam que fosse Bahia Formosa, como vocês gostariam que fosse? E comece a pensar. Hoje eu conversei aqui sobre o campo da cultura, e eu não estou inventando. O que eu estou dizendo aqui a vocês conhecem mais do que eu. Essa vocação nossa para a música, para o teatro, para as artes em geral, não é? Entendeu? Nós produzíamos uma renda de bilro, não é? Extraordinária, desapareceu. Entendeu? Não estimulamos nada, não é? Então é preciso que a gente mude um pouco a maneira de encarar a escolha de um candidato. Ao invés de pensar se ele é feio, se ele é bonito, a gente pensar o que é que ele vai fazer e perguntar: você quer ser prefeito? Para quê? Responda isso. Agora, sem enrolar, porque é fácil da gente encontrar a mentira embutida naquilo, porque eles também não pensam, porque o que eles pensam fazer, eles não podem dizer, é inconfessável. Então, comecem a exigir. É o eleitorado quem muda o candidato. Comecem a exigir, no campo da cultura, o que é que vocês pretendem fazer? Era essa a minha conversa com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.